A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 251º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 37, 38, 39 e 40 do livro do profeta Ezequiel. A inspiração do dia. As promessas da restauração. No capítulo 37 destaca os versículos 1 a 14, a mão do Senhor, ossos. Por meio do Espírito Santo, Ezequiel viu numa visão um vale cheio de ossos secos. Os ossos representam toda a casa de Israel, isto é, tanto Israel como Judá no exílio, cuja esperança pareceu na dispersão entre os pagãos. Deus mandou Ezequiel profetizar para os ossos. Os ossos, então, reviveram em duas etapas. Primeiro, uma restauração nacional, ligada à terra. E segundo, uma restauração espiritual, ligada à fé. Esta visão objetivou garantir aos exilados a sua restauração pelo poder de Deus e o estabelecimento como nação na terra prometida, apesar das circunstâncias críticas de então. Não há menção da duração do tempo entre essas duas etapas. No versículo 10 destaca: o Espírito entrou neles e viveram. A restauração de Israel, a vida nos faz lembrar a criação do homem conforme relata Gênesis 2, versículo 7. Adão foi o primeiro formado fisicamente e a seguir, Deus lhe deu o fôlego da vida. Semelhantemente, a nação morta de Israel deveria primeiramente ser restaurada fisicamente e depois Deus daria aos israelitas o fôlego de vida, isto é, derramaria sobre eles o seu espírito. Do versículo 12 a 14, a terra de Israel. A visão dos ossos vivificados teria seu cumprimento na restauração de Israel, não somente material, mas também espiritual. Essa restauração teve seu início no tempo de Ciro, mas só terá pleno cumprimento quando Deus congregar os israelitas na sua terra, aos tempos do fim, numa ocasião de grande despertamento espiritual. Muitos judeus crerão em Jesus e o aceitarão como seu Messias antes de ele voltar para estabelecer o seu reino. Dos versículos 16 a 23 destaca: toma um pedaço de madeira. Depois da morte de Salomão, o povo de Deus dividiu-se em dois reinos, um chamado Judá e o outro Israel, ou às vezes Efraim. Deus agora promete que os dois reinos serão reunificados num só reino, com um só rei sobre eles. No versículo 24 destaca o meu servo Davi. O Messias vindouro é chamado Davi, porque ele seria o descendente de Davi e o cumprimento do concerto davídico. Ele purificará Israel do pecado, e o povo receberá o perdão e guardará a lei de Deus. Esses benefícios entrarão em vigor mediante a sua morte na cruz e o ministério do Espírito Santo. No capítulo 38 destaca os versículos 2 a 23. Gog, Magog. Neste capítulo, Ezequiel descreve uma coalizão de nações que farão um ataque final contra Israel depois da restauração de Israel à sua pátria, na tentativa de destruir a nação e apossar-se da terra. O líder dessas nações chama-se Gog. As nações invasoras não terão êxito, serão derrotadas pelo próprio Deus. No versículo 2 destaca o Gog. Gog é o rei da terra de Magog e o principal governante de Meseque e Tubal. Em Gênesis 10, versículo 2, Magog, Meseque e Tubal são os nomes dos filhos de Jafé. Por conseguinte, a batalha futura aqui
descrita será travada por um descendente de Jafé. Gog também pode ser um nome representativo da iniquidade e da oposição a Deus. Esses países localizam-se possivelmente ao extremo norte de Israel. Serão apoiados pelo exército vindo do leste e do sul. É difícil determinar a ocasião desta batalha, mas evidentemente não se trata da mesma batalha de Gog e Magog, que ocorrerá no fim do milênio. Esta mensagem está descrita no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 9. No versículo 5 e 6 destaco persas, etíopes e os de Put, países aliados das forças de Gog, Pérsia, que é o Irã, Etiópia, ao sul do Egito, Put, Líbia ou outro país do norte da África. Gomer, nação situada ao norte do Mar Negro, e a casa de Togarma, Armênia, a leste do Mar Negro. Dos versículos 21 e 22 destaco a espada de cada um. Deus confundirá os exércitos invasores de modo que algumas nações se voltarão contra os seus aliados. Ele também derrotará diretamente os exércitos por meio de terremotos, enfermidades e outros meios catastróficos. No capítulo 39 destaca os versículos 1 a 29. Profetiza contra Gog. Este capítulo reafirma o julgamento divino contra Gog e descreve o aniquilamento total do inimigo de Israel. Destaca a intervenção milagrosa de Deus a favor do seu povo. No versículo 6 destaco: saberão que eu sou o Senhor, pela destruição dos exércitos, das nações perversas e invasoras. O Senhor manifesta a sua glória de tal maneira que todos sabem que somente Ele é o Senhor. No versículo 9 destaco por 7 anos. Os 7 anos podem ser literalmente 7 anos ou podem tratar-se de um número simbólico a indicar a completa destruição dos inimigos. Seja como for, a mensagem deste capítulo é clara. A vitória final será do povo de Deus, e todo o mal e sofrimento serão sepultados. E por fim, o capítulo 40. Destaca os versículos 1 e em correspondência ao capítulo 43, versículo 27. Em visões de Deus, Ezequiel teve a visão do templo em 537 a.C., 25 anos depois de ter começado seu exílio. O propósito da visão foi despertar a fé dos israelitas mediante a promessa de uma plena restauração da glória de Deus no futuro, que resultará numa unção e bênção que durarão para sempre. No versículo 5 destaco a casa. Esta casa refere-se ao templo, a casa de Deus. Há 3 interpretações principais da visão do templo que teve Ezequiel. Primeiro, um templo simbólico, figura do estado eterno descrito em Apocalipse 21, versículo 22. Segundo, um templo simbólico das bênçãos do reino milenar. Terceiro, um templo literal, futuro, a ser edificado no reino milenar. Independentemente do caso da interpretação, os ensinamentos principais aqui são: primeiro, de que um dia a presença de Deus e a sua glória voltarão a seu povo para sempre. E segundo, que as bênçãos do Cristo fluirão qual rio cada vez mais profundo. E ainda dentro do versículo 5, um muro fora da casa. Este muro marca a área do templo e o separa do resto da cidade. O crente cujo corpo agora é o templo vivente do Espírito Santo deve conservar-se separado da sociedade pecaminosa ao seu redor e dedicado a Deus e aos seus santos propósitos. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém
e graças a Deus.